a verdadeira excelência do ministro cristão, Jonathan Edwards. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, João 5,35. Esse discurso de nosso bendito Salvador, que estamos considerando neste capítulo, que vai do verso 17 ao seu final, foi provocado pela murmuração dos judeus contra ele e sua perseguição a ele por ter curado um homem impotente no tanque de Betesda e o orientado a tomar o seu leito e andar no dia de sábado. Cristo se defende longamente neste discurso ao afirmar sua participação com Deus, o Pai, em natureza e operação, e assim, implicitamente, se apresentando como Senhor do sábado e declarando aos judeus que Deus, o Pai, e ele, com ele, trabalham até agora, mesmo nesse dia. Ainda que se diga que Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra, de fato, Deus continua a trabalhar até agora, mesmo no dia de hoje, em relação ao seu trabalho mais grandioso, a obra da redenção ou nova criação, que ele continua através de Jesus Cristo, seu Filho. Entre os desígnios de tal trabalho estava mostrar misericórdia aos homens caídos, curando suas doenças e os libertando das calamidades que trouxeram sobre si mesmos pelo pecado. Essa é a grande obra de redenção que Deus continua a fazer desde o começo do mundo até esse tempo, e seu descanso do mesmo não virá até a ressurreição, sobre a qual Cristo fala nos outros 21 versos deste capítulo. O término dessa redenção e sua conquista, sendo isso na sua própria ressurreição, e acerca de sua prática na ressurreição geral e julgamento eterno, sobre os quais ele fala nos versos 20 a 30. Então, apesar do descanso, tanto do 7º dia, quanto do descanso que Josué deu aos filhos de Israel em Canaã, ainda assim, o grande descanso do Redentor, do seu trabalho e também do seu povo com ele, ainda há de acontecer, como o apóstolo observa em Hebreus 4. Esse descanso acontecerá na ressurreição e julgamento gerais, dos quais Cristo aqui ensina aos judeus que iriam ser trazidos pelo Filho de Deus por indicação do Pai, e assim as obras de Deus seriam finalizadas por ele. E visto que essa reivindicação estava longe de satisfazer os judeus e tão somente os deixou mais irritados, porque com ela ele se fazia igual a Deus, Cristo então lhes remete a olharem para João Batista, cujo testemunho eles deveriam aceitar, ou seriam inconsistentes consigo mesmos, porque eles já haviam, de forma geral, reconhecido João como sendo um grande profeta. E parecia, por um tempo, que ele era muito afetado e tomado por isso. Porque Deus, depois de tanto tempo conservando o espírito de profecia, levantou tão grandioso profeta entre eles, e é em relação a ele que Cristo fala nesse versículo do texto. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. A fim de entendermos corretamente e nos aprofundarmos nas palavras do texto, devemos observar, primeiro, o que Cristo aqui nota em João e declara a respeito dele, que ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Ele era uma luz para a igreja de Israel, a fim de revelar a vontade e a mente de Deus, depois de uma temporada muito longa de trevas, e depois de eles terem sido destituídos de qualquer profeta para instruí-los por algumas eras. Ele se levantou em Israel como a estrela da manhã, o antecedente do sol da justiça, para introduzir o amanhecer ou alvorecer do dia do Evangelho, para lhes iluminar ainda que estivessem nas trevas de uma noite escura, que era a sombra da morte, para lhes dar o conhecimento da salvação, como Zacarias, pai de João Batista, declarou na sua circuncisão: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor,
preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 76 a 79. Ele era a lâmpada, visto que estava cheio de um espírito de piedade e santidade, sendo preenchido pelo Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, tendo seu coração aquecido e inflamado por um grande amor a Cristo, sendo aquele amigo do noivo que está presente e o ouve e que muito se regozija por causa da voz do noivo. E estava grato que Cristo crescia, ainda que ele diminuísse. João 3, 29 e 30. E era impulsionado por um zelo santo no trabalho de seu ministério. Quanto a isso, ele veio no espírito e poder de Elias. Assim como Elias era zeloso em dar testemunho contra a corrupção, apostasia e idolatria de Israel nos seus dias, assim era João Batista ao testificar contra a impiedade dos judeus de seu tempo. Assim como Elias zelosamente reprovou os pecados de todo tipo de pessoas em Israel, não somente os pecados das pessoas comuns, mas também dos grandes, como Acabe, Acasias e Jezabel e seus falsos profetas, como aquele zelo, João Batista reprovou todo tipo de pessoas, não somente os publicanos e soldados, mas os fariseus e saduceus, dizendo-lhes claramente que eles eram raça de víboras, e repreendeu a impiedade de Herodes, ainda que este quisesse matá-lo, assim como Acabe e Acasias a Elias. Assim como Elias estivera por muito tempo avisando o povo do julgamento de Deus que se aproximava, denunciando a terrível ira de Deus contra Acabe, Jezabel e Acasias e os profetas de Baal e o povo em geral. Assim, João Batista também avisou repetidamente o povo a fugir da ira vindoura, dizendo-lhes como que, com o desejo de despertá-los, que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada ao fogo. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Lucas 3, 16 e 17. João Batista não era somente uma lâmpada que ardia, mas também que alumiava. Ele era tal em sua doutrina, tendo mais do Evangelho em sua pregação que os profetas anteriores, ou pelo menos o Evangelho exposto com mais clareza e luminosidade, mais diretamente apontado para a pessoa que seria o grande Redentor, e declarando sua peregrinação por esta terra para tirar os pecados do mundo, como um cordeiro em sacrifício a Deus, e a necessidade de todos, mesmo do Deus mais estritamente moral, mesmo do mais moralista e religioso, estarem diante dele, sendo por natureza uma geração de víboras. E a natureza espiritual do seu reino, consistindo não na circuncisão ou batismo exterior ou qualquer outra teatralidade externa ou privilégios, mas pelas poderosas influências do Santo Espírito em seus corações, como tendo sido batizado com o Espírito Santo e com fogo. Em sua clareza com que ele apresentava o conhecimento da salvação ao povo de Deus, João era uma lâmpada que alumiava, e entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus 11, 11. Nesse brilho, esse prenúncio do dia do Evangelho superava todos os dos outros profetas, como a estrela da manhã reflete mais da luz do sol
que qualquer outra estrela, e é a mais brilhante de todas elas. Ele também mostrava brilhantismo em suas conversas, eminente mortificação e renúncia aos prazeres do mundo, sua grande diligência e trabalho em sua obra, sua imparcialidade na mesma, declarando os pensamentos e a vontade de Deus, a todos sem distinção, sua grande humildade, regozijando-se no crescimento da honra de Cristo, ainda que sua honra diminuísse como o brilho da estrela da manhã, diminui à medida que a luz do sol aumenta, e em sua fidelidade e coragem, ainda declarando os planos e vontade de Deus, apesar disso lhe ter custado a vida. Assim, brilhou a sua luz diante dos homens. Devemos observar, para qualquer propósito, Cristo declarou essas coisas sobre João no texto para mostrar quão grande e excelente pessoa ele era e digno de que os judeus acreditassem em seu testemunho. Grandes são as coisas que Cristo fala em outro momento sobre João Batista, como em Mateus 11, 7 a 14. Ele fala dele como um profeta, e muito mais que profeta, e que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. Ele observa quão grande e excelente ele era como luz no texto, para mostrar aos judeus como indesculpáveis eram por não receber o testemunho que havia sido dado a eles, como vocês podem ver em João 5, 31 a 33. Portanto, daquilo que eu pude observar do texto, a fim de que fosse o assunto do meu presente discurso, é o seguinte: um ministro do Evangelho deve ser excelente para ser tanto uma lâmpada que arde quanto que alumia. Assim, nós vemos qual a estima de Cristo, o grande profeta de Deus e luz do mundo, cabeça da igreja e senhor da seara, e o grande Senhor e Mestre, cujos mensageiros são todos os ministros do Evangelho. João Batista era um ministro do Evangelho, e ele era tão mais iminente que os antigos profetas. Outrora, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou do Evangelho a eles. Ainda assim, João Batista era um grande ministro do Evangelho, de maneira distinta à deles. Ele é retratado nas Escrituras como o primeiro a introduzir o dia do Evangelho depois da lei e dos profetas, como em Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e sua pregação é chamada de o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Marcos 1:1. Ele veio daquela forma para dar conhecimento da salvação ao povo de Deus pela remissão dos seus pecados, como seu pai Zacarias observa em Lucas 1:77, e a pregar esses graciosos laços de que o reino dos céus estava à mão. João, sendo então um eminente ministro do Evangelho e uma lâmpada que ardia e alumiava, tendo sido notado assim por Cristo em sua excelência, nós devemos daí observar justamente que nisso tudo consiste a própria excelência do ministro do Evangelho. Eu gostaria de, pela assistência divina, entregar o assunto no seguinte método. Gostaria de mostrar que o desígnio de Cristo, ao apontar a ordem e ofício dos ministros do Evangelho, é que eles sejam lâmpadas para as almas dos homens. Gostaria de mostrar que isso implica em serem luzes que queimam. Gostaria de mostrar que eles iluminam. Gostaria de mostrar que é próprio da excelência dos ministros do Evangelho ter essas duas coisas unidas em si mesmos, a fim de serem tanto lâmpadas que ardem quanto que alumiam. Gostaria de aplicar essas coisas a todos a quem Cristo tem chamado para a obra do ministério do Evangelho, mostrando como isso se refere a eles de forma solene e séria, para lhes exortar que sejam lâmpadas que ardem e iluminam. Mostrar
o que ministros do Evangelho devem fazer e o que devem ser. Dizer algo brevemente sobre o dever de um povo que está debaixo dos cuidados de um ministro do Evangelho, correspondente àquelas coisas que Cristo nos ensinou a respeito da finalidade e da excelência de um ministro do Evangelho. Primeiro, gostaria de mostrar que o desígnio de Cristo, ao apontar a ordem e ofício dos ministros do Evangelho, é que eles sejam lâmpadas para as almas dos homens. O reino de Satanás é um reino de trevas. Os demônios são os governantes das trevas deste mundo, mas o reino de Cristo é um reino de luz. Os desígnios desse reino são levados a efeito pela luz. Seu povo não é da noite nem das trevas, mas filhos da luz, assim como são filhos de Deus, que é o Pai das luzes. E ele é uma fonte infinita de luz, e não há nele treva alguma. 1 Tessalonicenses 5:5, Tiago 1:17, 1 João 1:5. O homem, com a queda, extinguiu aquela luz divina que brilhou no mundo no seu estado inicial. A Escritura apresenta a impiedade do homem como reduzindo o homem àquele estado em que estava ainda sem forma e vazio, e as trevas predominavam. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Jeremias 4:22 e 23. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, fez gloriosas provisões para a restauração da luz nesse mundo caído em trevas. Ele enviou aquele que é o brilho da restauração da luz ao mundo, para ser a luz do mundo, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem no mundo que algum dia teve alguma luz verdadeira. Mas em sua sabedoria e misericórdia, ele se apraz em jogar sua luz aos homens por meios e instrumentos, e enviou adiante de si seus mensageiros e indicou ministros em sua igreja para serem luzes subordinadas e brilharem pela comunicação de sua luz e refletir os raios de sua glória nas almas dos homens. Há uma analogia entre a constituição e disposição divina das coisas no mundo natural e espiritual. O sábio Criador não deixou o mundo natural sem luz, mas em nosso sistema solar ele colocou uma grande luz, imensamente excedendo todo o resto, brilhando perpetuamente com uma força e completude transcendentes para iluminar o todo. E ele apontou outras luzes, subordinadas e dependentes, que brilham pela comunicação e reflexão de parte de seu brilho. Assim também no mundo espiritual. Ali, Deus apontou Jesus Cristo como o sol da justiça. A Igreja de Deus não tem o sol para ser sua luz durante o dia, nem para a iluminação, a lua reflete sua luz, mas o Senhor é sua luz eterna e seu Deus, sua glória. A Nova Jerusalém não precisa do sol nem da lua, pois ali o Cordeiro é a luz, e os ministros de Cristo são, como eram antes, as estrelas que apontam para essa gloriosa fonte de luz, para receber e refletir seus raios e iluminar as almas dos homens. Assim como Cristo é chamado de sol nas Escrituras, assim também seus ministros são chamados de estrelas. Assim são os 12 apóstolos, os principais ministros da igreja cristã, chamados como em Apocalipse 12:1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Assim também são chamados os ministros comuns do Evangelho, como em Apocalipse 1:16. Tinha na mão direita 7 estrelas. E no verso 20, quanto ao mistério de 7 estrelas
que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui também, os ministros do Evangelho são implicitamente comparados àquelas lâmpadas que iluminam o templo em Jerusalém, sobre o topo dos 7 candeeiros, e mais expressivamente em Zacarias 4:2. Olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada um das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Essas lâmpadas têm todo o seu óleo advindo de Cristo e são inflamadas por sua chama e brilham por seus raios, e sendo assim dependentes dele, estão próximas a ele e seguros pela sua mão direita, de forma que possam receber luz dele para comunicá-la a outros. O uso da luz se dá de 3 formas: para descobrir ou revelar, para refrescar e para direcionar. A primeira utilidade de uma luz é descobrir coisas ou fazê-las manifestas. Sem luz, nada pode ser visto, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Efésios 5:13. Ministros foram postos para serem luz para as almas dos homens no tocante a isso, visto que eles devem ser meios de colocar as verdades divinas neles e colocar à vista deles os objetos mais gloriosos e excelentes, e os levando e ajudando a contemplar essas coisas que anjos anelam perscrutar. Os meios de eles obterem esse conhecimento é infinitamente mais importante e mais excelente e útil do que aquele dos maiores políticos ou filósofos, mesmo quando esses falam do que é espiritual e divino. Eles foram postos como meio de levar os homens da escuridão para a maravilhosa luz de Deus, e de levá-los à fonte infinita de luz, a fim de que na sua luz eles vejam a luz. Eles foram escolhidos para instruir os homens e comunicar a eles aquele conhecimento pelo qual eles tenham conhecimento de Deus e Jesus Cristo, e conhecendo-o, tenham vida eterna. João 17:3. Outra utilidade da luz é refrescar e deliciar os que a veem. A escuridão é desanimadora, a luz é doce e é agradável caminhar pelo sol. A luz é refrescante para aqueles que ficaram muito tempo no escuro. Por isso, aqueles que mantêm a guarda e vigiam acordados durante a noite anseiam e esperam pela luz da manhã. E o homem sábio observa: a luz dos olhos alegra o coração. Provérbios 15:30. Luz espiritual é particularmente refrescante e alegre. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Salmo 97:11. Aqueles que veem a luz de Cristo, a estrela que nasceu de Jacó, são revigorados e se alegram, e os homens sábios que viram a estrela que apontava para eles onde Cristo estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Mateus 2:10. Ministros são apontados na Igreja de Deus para serem instrumentos deste conforto e frescor para as almas dos homens, para serem instrumentos que levam almas ao Deus de toda consolação e fonte de suas alegrias. Eles são enviados como Cristo foi e como co-trabalhadores com ele para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e consolar os que choram. Eles devem conduzir os que estão cansados e sobrecarregados ao seu verdadeiro descanso e falar a palavra certa ao que está esgotado. Eles são escolhidos como ministros da consolação e alegria dos santos, como em 2 Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria.
A terceira utilidade da luz é direcionar. É pela luz que vemos aonde estamos indo. Aquele que anda nas trevas não sabe aonde vai e está correndo o risco de tropeçar e cair no engano. Assim, é pela luz que os homens sabem o que fazer e são capazes de trabalhar. De noite, nos diz Cristo, ninguém pode trabalhar. Ministros foram apontados para ser luz para os homens no tocante a isso também. Como Zacarias diz acerca de João Batista em Lucas 1,79, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Ministros têm o registro de Deus confiado a eles, a fim de que eles o conservem para sempre, os quais Deus deu para ser aos homens como uma luz brilhando na escuridão, para os guiar pelo caminho nesse mundo tenebroso, para as regiões de luz eterna. Ministros foram colocados como instrumentos de transmitir aos homens aquela verdadeira sabedoria, da qual Jó 28 fala, que não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Segundo, gostaria de mostrar que isso implica em ser luzes que queimam. A essas duas coisas que parecem naturalmente ser entendidas por essa expressão, qual seja, que o seu coração seja cheio de muito do ardor santo e por um espírito de verdadeira piedade, fervoroso e zeloso em seus serviços. Primeiro, que seu coração seja cheio de muito santo ardor e de um espírito de verdadeira piedade. Nós lemos sobre o poder da piedade. A verdadeira graça não é um princípio bobo, inativo, sem efeitos. É algo poderoso. Há uma energia enorme nela. E a razão é que Deus está nela. É um princípio divino, uma participação da natureza divina, segundo Pedro 1, 3 e 4. E uma comunicação da vida divina, da vida de um Salvador ressurreto, que enxerta a si mesmo no coração dos santos em busca do poder de uma vida eterna. Aqueles que têm a verdadeira graça dentro de si mesmos, eles vivem, mas não por sua própria vida, mas Cristo vive neles. Seu Santo Espírito se torna dentro deles um princípio vivo e fonte da vida divina e energia e força que na Escritura é comparada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. A verdadeira piedade não é algo que se restringe à cabeça, ou sequer consiste em um conhecimento ou opinião especulativa ou moralidade externada, ou formas de religião, mas alcança o coração, está principalmente alojada ali, e ali queima. Há um ardor santo em tudo que pertence à verdadeira graça. A verdadeira fé é algo que arde. Assim é o verdadeiro arrependimento. Há um poder santo e ardor no verdadeiro conforto e alegria espirituais. Sim, mesmo na verdadeira humilhação cristã e na submissão e mansidão. A razão é que o divino amor ou caridade é a soma de toda graça verdadeira, que é uma labareda santa acesa na alma. E é por isso, especialmente, que o ministro do Evangelho é uma lâmpada que arde. Tal ministro tem sua alma inflamada com fogo celestial. Seu coração queima por amor a Cristo e por um desejo fervente do avanço do seu reino e glória. E também queima com ardente amor pelas almas dos homens e deseja a salvação deles. Segundo, o ardor santo interior de sua alma
é exercitado e manifestado no seu zelo e fervor nas suas ministrações, porque ele é uma lâmpada que arde. Isso implica que seu calor espiritual e ardor santo não são para ele somente, mas é comunicativo e para o benefício de outros. Ele arde visto que é lâmpada, e isso na realização de seus deveres, daquele trabalho ao qual foi designado, para ser luz na Igreja de Cristo. Seu zelo fervoroso, que tem sua fundação e fonte naquela chama santa e poderosa de amor por Deus e pelo homem, que está em seu coração, aparece no fervor de suas orações a Deus para com o seu povo. Para e com o seu povo, e na seriedade e poder com que ele prega a palavra de Deus, declara aos pecadores a sua miséria e os adverte a fugirem da ira vindoura, e reprova e testifica contra toda impiedade e a sincera seriedade e compaixão com a qual ele convida os cansados e sobrecarregados ao seu Salvador. E o fervente amor com o qual ele consola e aconselha os santos, e o zelo santo e coragem e prontidão com os quais ele mantém o exercício da disciplina na casa de Deus, sem se dar por vencido por toda a oposição que ele encontra nessa difícil parte do trabalho ministerial. E na diligência e solenidade com as quais ele realiza todos os deveres de sua função ministerial, seja público ou privado. Terceiro, gostaria de mostrar que eles iluminam. Há três coisas que isso aparente e naturalmente significa. Primeiro, que ele seja puro, claro e completo em sua doutrina. Um ministro foi posto para ser luz para as almas dos homens pelo ensino ou doutrina. E se ele for uma lâmpada que ilumina nesse sentido a luz de sua doutrina, deve ser luminosa e ampla, deve ser pura, sem misturas das trevas, e, portanto, ele deve ser lúcido em sua fé, não alguém que tem uma mente reprovável. Em doutrina, ele deve demonstrar incorruptibilidade, de outra forma sua luz será trevas. Ele não deve guiar seu povo ao erro, mas apenas lhes ensinar a verdade, guiando seus passos nos caminhos da paz e os levando nos retos caminhos do Senhor. Ele deve ser alguém apto a ensinar, não alguém rude, ignorante ou inculto, e apenas um pouco versado naquilo que deve ensinar aos outros. Não há um novato ou alguém inábil na palavra da justiça. Ele deve ser alguém que estudou bem a divindade, bem familiarizado com a palavra escrita de Deus, poderoso nas Escrituras e apto a ensinar outros e convencer os que lhe contradizem. E a fim de ser uma lâmpada que alumia, ele deve saber exatamente o que é religião, alguém que realmente encontrou o Salvador e o caminho da salvação, que ele deve ensinar a outros, a fim de que fale coisas das quais ele sabe e testifique aquilo que ele viu, e não um guia cego guiando cegos. Ele deve ser alguém que conhece a religião por excelência, e não um ignorante quanto às operações interiores do Espírito de Deus, nem dos métodos de Satanás. Hábil a guiar almas em suas dificuldades particulares, ele deve ser um escriba, versado no reino dos céus, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mateus 13, 52. E a fim de que ele seja uma lâmpada que alumia, sua doutrina deve ser completa. Ele não deve ser só capaz de ensinar, mas apto a ensinar, pronto a instruir o ignorante e os que estão fora do caminho, e diligente em ensinar em público e no particular, e com cuidado e fidelidade declarar todo o conselho de Deus,
e não reter nada que possa ser proveitoso aos seus ouvintes. O fato de ele ser uma lâmpada que alumia implica também que suas instruções devem ser claras e evidentes, acomodada à capacidade dos ouvintes e com a tendência de dar luz aos entendimentos deles. Segundo, outro requisito, a fim de que o ministro seja uma lâmpada que alumia, é que ele seja discreto em todas as suas ministrações. O fervoroso zelo que deve animá-lo e impulsioná-lo em suas ministrações deve ser regulado pela discrição. Ele não deve ser somente conhecedor e apto a comunicar conhecimento e capaz de fazê-lo, mas também sábio e saber portar a si mesmo na casa de Deus como um construtor sábio e sábio mordomo. Visto que ele foi enviado por Deus para trabalhar na seara e recebeu o dever de cuidar da vinha, ele deve se conduzir como alguém cujo Deus instruiu a discrição. Ele não deve ser somente inocente como a pomba, mas também sábio como a serpente, apresentando-se como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e alguém que sabe governar a casa de Deus e que se porta com sabedoria com os que são de fora. Terceiro, outra coisa implícita em um ministro ser uma lâmpada que alumia é que ele brilha em suas conversas. Se ele brilha muito em sua doutrina e ministração na casa de Deus e ainda assim não dá sequer uma palavra luminosa em sua conversação, tem a tendência de anular o efeito de tudo. Cristo, em Mateus 5, 14 a 16, diz a seus discípulos, sem dúvida referindo-se especialmente àqueles dentre eles que seriam enviados a pregar o Evangelho: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E como Cristo os orienta a iluminar outros, brilhe a vossa luz, diz ele, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E ele diz aos membros discípulos novamente em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E como eles haveriam de dar fruto, Cristo lhes diz no verso 7, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E no verso 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Deus enviou seu Filho ao mundo para ser a luz do mundo dessas duas formas, quais sejam ao revelar seus planos e vontade ao mundo e também ao dar ao mundo um exemplo perfeito. Assim também, ministros são estabelecidos como luz, não somente como professores, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro 5:3. As mesmas coisas que os ministros recomendam aos seus ouvintes na sua doutrina, eles devem também exemplificar na prática. É por isso que o apóstolo diz a Timóteo em 1 Timóteo 4:11, ordena e ensina essas coisas. E então ele adiciona no verso seguinte, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Assim também, ele ensina a Tito, em seu ensino, a recomendar a integridade, reverência, paciência e outras virtudes, no começo do 2º capítulo da carta a Tito. Mas então, ele adiciona no verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Nós vemos nos corpos naturais que quando a temperatura aumenta a um grau elevado, com o tempo, eles começam a brilhar. E como observei antes, um princípio da verdadeira graça é como um calor no interior, um ardor santo de um fogo celestial queimando na alma. Isso nos ministros do Evangelho deve ser nessa temperatura elevada, para brilhar bastante nas suas conversas. E deve ser como se houvesse uma luz aonde quer que eles forem, mostrando a todos que estiverem diante dele
a amável e agradável imagem da beleza e brilho de seu Mestre glorioso. Quarto, gostaria de mostrar que é próprio da excelência dos ministros do Evangelho ter essas duas coisas unidas em si mesmos, a fim de serem tanto lâmpadas que ardem quanto que alumiam. Isso se manifesta em duas coisas. Primeiro, aqui seu ministro é aceitável e amável aos olhos de Deus e dos homens. Quando luz e calor estão assim unidos em um ministro do Evangelho, isso mostra que cada um é genuíno e de um tipo correto e que ambos são divinos. Luz divina sempre é acompanhada de calor. E sendo assim, por outro lado, um calor e ardor verdadeiramente divinos e santos sempre são acompanhados pela luz. É a glória do sol que uma luz tão brilhante, gloriosa e um calor tão forte, refrescante, vivificante estão unidos e são emitidos daquele luzeiro. Quando há luz em um ministro, que consiste em aprendizado humano e grande conhecimento especulativo e a sabedoria do mundo, sem um calor espiritual e ardor no coração e um zelo santo em suas ministrações, sua luz é uma luz ilusória e um tipo de carcaça putrefeita que brilha no escuro, apesar de cheirarem mal. E se por outro lado o ministro tem um zelo caloroso, sem luz, seu calor não tem nada de excelente em si mesmo, mas deve ser desprezado, sendo como o calor do poço de fogo inextinguível, ainda que o fogo seja grande, não há luz nenhuma. Ser caloroso dessa forma, sem luz, é como ser um anjo das trevas. Mas ministros, por terem luz e calor unidos neles, são como anjos de luz, que por sua luz e brilho são chamados de estrelas da manhã, como em Jó 38:7, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E por causa desse ardor santo de amor e zelo divinos, com os quais eles queimam, são comparados a labaredas de fogo. No Salmo 104:4, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo, e são por isso chamados de serafins, palavra cuja raiz significa queimar. Então, visto que os ministros do Evangelho são lâmpadas que ardem e iluminam, os anjos das igrejas se tornarão como os anjos dos céus, e essas estrelas, seguras na mão direita de Cristo aqui embaixo, serão como aquelas estrelas da alva nos céus, o que é muito superior. E assim, ministros serão como seu glorioso Senhor e Mestre, que não é somente mestre dos ministros do Evangelho, mas é o cabeça e Senhor dos anjos na glória, a quem eles adoram e que comunica a eles o brilho com que eles resplandecem e a chama com que eles queimam, e é o glorioso luzeiro e sol do mundo celestial, e dele provém a luz e vida de todos os habitantes daquele lugar e toda a glória dos mesmos. Nesse sol da justiça está essa luz, cujo brilho é tal que a luz do sol no firmamento, sendo-lhe comparado, é como a escuridão. Sim, negro como o saco de crina, Apocalipse 6:12. Pois ele é o brilho infinito da glória de Deus, e dele é dito, a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 24:23. E acompanhando essa luz brilhante dele, está a chama infinitamente intensa de amor. Não há amor que se compare ao dele, nem nunca houve um amor tanto a Deus quanto ao homem tão manifesto e evidente do que houve em Cristo ao fazer o que fez e sofrer, pois ali havia amor. Ministros em serem lâmpadas que ardem e iluminam, se tornam filhos de Deus, de quem lemos que ele é luz e que ele é amor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João
1:5. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Efésios 4:16. Dessa forma, é necessário que ministros, sendo lâmpadas que queimam e iluminam, sejam aceitáveis e amáveis na estima de Deus, visto que ele se deleita em sua própria imagem e na imagem de seu Filho. E com isso também, eles serão honrados e amáveis diante dos homens, isto é, todos aqueles que têm um senso, ainda que pequeno, daquilo que é realmente excelente e belo. E é natural que o seu ministério seja agradável e reconfortante àqueles que têm esse caráter e recebem suas ministrações. Segundo, aqui, um ministro do Evangelho será capaz de corresponder às finalidades de seu ministério. Por esses meios, ele não será somente amigável, mas proveitoso. Se um ministro possui luz sem calor e entretém seu auditório com discursos eruditos, sem um tempero do poder da divindade ou nenhuma aparência ou fervor de espírito e zelo por Deus e pelo bem das almas, ele irá agradar orelhas com coceiras e encher as cabeças de seu povo com noções vazias, mas dificilmente alcançará seus corações ou salvará suas almas. E se, por outro lado, ele for impulsionado por um zelo poderoso e sem moderação e coração veemente sem luz, ele provavelmente inflamará o seu povo com fogo estranho, inflamará suas paixões e afeições corruptas, mas não os fará ser nada melhores, nem levá-los a um passo em direção aos céus, mas rapidamente ao caminho oposto. Mas, se ele for aprovado em si mesmo, em seu ministério, tanto em ser uma lâmpada que queima, quanto que ilumina, essa será a forma de promover o verdadeiro cristianismo entre seu povo, e os fazer tanto sábios, bons, e fazer a religião florescer entre eles na beleza e pureza da mesma. Quando a luz e calor divinos se complementam nos ministros do Evangelho, sua luz será como a dos raios de sol, que não somente provêm luz, mas dão vida. E convertidos provavelmente florescerão sob seus ministérios, assim como a grama e as plantas dos campos debaixo da influência do sol. E as almas dos santos provavelmente crescerão, e serão tão belas como os lírios, e serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Oséias 14:7. E a luz deles será como a luz de Cristo, que é a luz da vida. João 8:12. Se o sol continuará a brilhar sobre a terra com o mesmo brilho que tem agora, mas sem nenhum calor, não daria vida a nada. O mundo seria um deserto desolado, sem nada a crescer nele. A morte de todas as coisas vivas seria a consequência necessária, e a luz do sol não teria utilidade para nós, a não ser para mostrar a miséria nossa e dos outros, sem a capacidade de nos ajudar ou aos outros. Por outro lado, se o sol desse o mesmo calor que agora dá, mas o mundo estivesse destituído de qualquer luz, seria igualmente sem serventia. A humanidade, não tendo luz para guiar em seus negócios, em cuidar dos campos ou recolher o produto da terra, seria como os egípcios nos 3 dias de escuridão, que não viam uns aos outros, nem saíam do seu lugar. E assim também, a morte seria a consequência inevitável. Mas porque a luz e o calor acompanham uns aos outros, toda a face da terra se torna frutífera e é adornada, e todas as coisas brotam e florescem, e a humanidade tem tanto vida quanto conforto. Quinto, aquilo proposto para lidar com a doutrina, para aplicar essas coisas a todos os presentes que Cristo chamou a obra do ministério do Evangelho, mostrando como isso se refere a eles de forma solene e séria, para exortá-los a que sejam lâmpadas que ardem e que iluminam. Nosso ofício e obra são muito honrosos no tocante a que Cristo nos ordenou a sermos lâmpadas ou luminárias no mundo espiritual. A luz
é a coisa mais gloriosa no mundo material, e não deve haver nenhuma parte do mundo natural que tenha uma imagem tão grandiosa da bondade de Deus do que as luzes ou luzeiros no céu, e especialmente o sol, que está continuamente enviando sua influência benigna de iluminar, aquecer e refrescar o mundo com seus raios, que é provavelmente a razão pela qual a adoração ao sol foi, como se supõe, a primeira idolatria em que o homem caiu. Mas assim também são os ministros honrados por seu grande Senhor e Mestre, visto que foram designados a ser isto para as almas dos homens, aquilo que a luz do céu é para os seus corpos, e que eles sejam instrumentos e veículos da ainda maior bondade de Deus, os mais preciosos frutos de seu amor eterno por eles, e meios dessa vida e conforto e alegria, que são espirituais e eternas, e infinitamente mais preciosas que qualquer benefício recebido pelos raios benignos do sol no firmamento. E nós seremos igualmente os instrumentos reais desses benefícios inefáveis às almas das nossas criaturas irmãs, se tivermos essas qualificações que foram apresentadas como a verdade e a apropriada excelência dos ministros do Evangelho. Aqui, nossa glória irá corresponder com a honrosa posição que Cristo nos confiou, e dessa forma, nosso ministério será tão benéfico quanto o nosso trabalho é honrado. Seremos semelhantes a Cristo e brilharemos com seus raios. Cristo viverá em nós e será visto em sua vida e beleza em nosso ministério e em nossas conversas, e certamente seremos os meios de trazer outros a Ele, e que eles recebam a sua luz e se tornem participantes da sua vida e terem sua alegria completa neles. E essa será a forma pela qual, de hoje em diante, avançaremos muito e teremos distinção em nossa recompensa ao sermos honrados na obra e serviço a que somos chamados aqui. Nesse caminho, aqueles a quem Cristo determinou serem luzes em sua igreja e serem estrelas no mundo espiritual, aqui deverão ser luzes também na igreja triunfante e brilhar como estrelas para sempre nos céus. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Mas, se falharmos na excelência que é própria dos ministros do Evangelho, não só não seremos vistos por Deus como os mais dignos e honráveis pelo nosso elevado trabalho, mas os mais abomináveis e inexcusáveis. Nossa impiedade é agravada pela grande bondade e condescendência de Deus a nós, além das peculiares obrigações que Ele nos delegou. E em vez de sermos eminentemente benéficos e grandes bênçãos, como luzes a refletir os raios do amor e glória de Cristo, nós seremos, na verdade, danosos e perniciosos por sermos dessa forma. E certamente daqui em diante sofreremos um juízo ainda maior. Os demônios no inferno são de longe os mais odiados de Deus e mais objetos de sua ira, porque ele os estabeleceu na dignidade e glória dos anjos, a excelência de tal estado do qual decaíram. E certamente que aqueles no inferno mais próximos dos anjos caídos, em seu estado de miséria, serão aqueles a quem Cristo uma vez estabeleceu como anjos na igreja, mas pela infidelidade deles falharam na excelência e finalidade a que eram devidos. Aqui eu gostaria de dirigir umas poucas palavras à pessoa cuja aplicação à ordenação nesse dia, a grande obra do ministério do Evangelho, é a ocasião para este discurso. Você, caro Senhor, ouviu agora algo sobre a natureza e desígnio do ofício a que você está hoje, em nome de Cristo, sendo solenemente separado. Você é assim chamado a ser uma lâmpada para as almas dos homens, uma tocha no templo de Deus e uma estrela no mundo espiritual. E você ouviu no que na estima de Cristo consiste a própria excelência
de alguém nesse serviço, e como sendo assim um ministro, se torna semelhante ao seu glorioso mestre e o glorifica, e assim se torna um instrumento de salvação, a alegria das almas dos homens, e para receber uma gloriosa recompensa das mãos de Deus. Esse Senhor são os motivos que devem lhe influenciar e se empenhar a ser uma lâmpada que arde e alumia na obra do ministério. Quanto às coisas deste mundo, você não deve esperar por facilidade, prazer ou plenitude no exterior, nem deve depender da amizade e respeito dos homens, mas deve se preparar para sofrer dificuldades como alguém que segue em frente como soldado na guerra. Mas aquelas são coisas maiores que essas, benefícios mais excelentes que o mundo não pode comprar, que Cristo oferece àqueles que são aprovados diante dele em sua obra. Deus, em sua providência, o trouxe tão longe de sua terra nativa e de seus amigos e conhecidos de lá. Mas você terá motivos, não obstante, de reconhecer a boa mão de sua providência em seu favor, se ele tiver prazer em lhe fazer uma lâmpada que brilha e arde nessa parte da sua igreja, e pela influência de sua luz e calor, ou melhor, pela sua divina influência em seu ministério, causar esse deserto e exultar e florescer como um narciso e receber o esplendor do Carmelo e de Saron, Isaías 35, 1 e 2. E fazer você brilhar no meio desse povo com calor e luminosidade, raios calorosos e confortantes, fazendo suas almas florescerem, alegrarem-se e darem frutos, como um jardim de frutas agradáveis debaixo dos raios do sol. Por esses meios, você será para outras almas um veículo de influência e bênção do mundo celestial. Um mundo de luz e amor será seguro para sempre na mão direita de Cristo, e será terrível contra os poderes das trevas, e verá mais e mais da luz, da glória e graça de Cristo neste lugar, com você e esse povo, e no porvir, não somente você mesmo brilhará como a luz do firmamento, mas irá se encontrar com eles na glória também, e eles brilharão em volta de você como uma luminosa constelação no mais altos céus, onde eles serão a sua coroa de alegria eterna. Sexto, mostrar o que ministros do Evangelho devem fazer e o que devem ser. Aqui eu vou apenas mencionar sem me demorar. E a fim de fazer isso, ministros devem se empenhar em seus estudos e na obra do ministério a que são chamados, entregando-se inteiramente a ele, tomando cuidado para que seus próprios corações não se envolvam e suas mentes sejam desperdiçadas e seu tempo consumido em perseguir lucros e glórias vãs do mundo. E particularmente, ministros deveriam ser bem familiarizados com as Sagradas Escrituras, fazendo a seu próprio negócio com a maior diligência e rigor ao conferir os Escritos Santos, pois eles são como que os raios da luz do sol da justiça. Eles são a luz pela qual os ministros devem ser iluminados e a luz que eles devem entregar a seus ouvintes, e são o fogo pelo qual seus corações e os corações de seus ouvintes devem ser inflamados. Eles devem seriamente buscar muito do conhecimento espiritual de Cristo e devem viver tendo em vista claramente a sua glória, pois por esses meios eles serão conformados à imagem da mesma glória e resplendor e chegarão ao seu povo como Moisés desceu à congregação de Israel depois de ter visto as costas de Deus no monte com seu rosto brilhando. Êxodo 33, 17 a 23. Se a luz da glória de Cristo brilhar sobre eles, será a forma de eles brilharem com o mesmo tipo de luz para seus ouvintes e refletir os mesmos raios que possuem calor, tanto quanto luminosidade. A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo é o tesouro do qual o apóstolo fala que ministros possuem como em vasos de barro, porque Deus que disse, das trevas resplandeceu a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios 4, 6 e 7. Isso, provavelmente, foi tipificado no passado pelas tochas que queimavam e iluminavam com que os soldados de Gideão tinham em uma mão, dentro de cântaros, enquanto seguravam uma trombeta com a outra, com as quais eles tocaram, tipificando a pregação do Evangelho. E assim, com o soar da trombeta e com essas tochas queimando em vasos de barro, eles venceram os inimigos de Deus e seu povo. Ministros, a fim de serem lâmpadas que alumiam e ardem, devem andar perto de Deus e se manterem perto de Cristo, a fim de serem sempre iluminados e inflamados por Ele. E eles devem buscar muito a Deus e conversar com Ele em oração, Ele que é a fonte de luz e amor. E conhecendo seu próprio vazio e desamparo, devem sempre depender de Cristo, sendo sensíveis como Jeremias a serem crianças. Devem se sentar como crianças aos pés de Cristo para ouvir sua palavra e serem instruídos por Ele, e serem sensíveis como Isaías, sabedores de que são homens de lábios impuros. Buscarem que seus lábios sejam como foram os do profeta, tocados por uma brasa viva do altar, como fez o serafim que brilhava e incandescia. 7. Dizer algo brevemente sobre o dever de um povo que está debaixo dos cuidados de um ministro do Evangelho, que corresponde àquelas coisas que Cristo nos ensinou a respeito da finalidade e da excelência desse ofício sagrado. E aqui eu me dirijo especialmente ao povo de Deus, cujas almas em breve estarão sob os cuidados dele, mas agora está solenemente sendo separado para a obra do ministério. Se de fato, como vocês ouviram, é a excelência apropriada de um ministro do Evangelho ser como uma lâmpada que arde e alumia, então é dever de vocês orarem seriamente pelo seu ministro, a fim de que ele se encha com a luz divina e com o poder do Espírito Santo, pois aqui vocês estarão orando por algo que é para o vosso próprio benefício. Pois se o ministro de vocês queimar e iluminar, será para a vida e luz de vocês. Aquilo que foi exposto, que é a principal excelência de um ministro, a fim de se tornar um ministro a maior bênção de todas as coisas que Deus sempre dá a um povo. É como é dever de vocês orar pedindo que seu ministro seja tornado uma bênção tal para vocês. Então, devem fazer a sua parte para que seja assim, apoiando-o e colocando-o na melhor das circunstâncias, como uma mente livre dos cuidados do mundo e a pressão das demandas e dificuldades exteriores, para que ele se dedique inteiramente à sua obra. E por todas as formas devidas de respeito e gentileza e ajuda, vocês devem encorajar seu coração e fortalecer suas mãos. E tomar cuidado a fim de que não faça nada para obscurecer e apagar a luz que brilha no meio de vocês, e abafar e apagar a chama ao lançar terra e sujeira sobre ela. Ao ter o ministro de vocês a necessidade de se envolver em preocupações mundanas, pela indigência com que o tratarem, e ao desencorajarem seu coração pelo desrespeito e rudeza. E particularmente, quando o ministro de vocês se mostrar uma lâmpada que queima, ao queimar com o zelo apropriado contra toda e qualquer impiedade que talvez esteja acontecendo no meio de seu povo, e manifeste esse zelo ao testemunhar apropriadamente contra isso na pregação da palavra, ou por um exercício fiel da disciplina da casa de Deus, em vez de receber isso com gratidão e o apoiando nisso, como vocês devem, não levantem outro fogo de natureza de oposição contra isso, qual seja o fogo de suas paixões ímpias, se manifestando ao reprová-lo por sua fidelidade. Aqui vocês irão agir
de inconformidade com o povo cristão e se mostrarem muito ingratos para com seu ministro e para Cristo, que lhes deu um ministro tão fiel. E irão também, enquanto vocês lutam contra ele e contra Cristo, lutar mais eficientemente contra suas próprias almas. Se Cristo deu a vocês um ministro que é uma lâmpada que arde e alumia, tomem cuidado para que vocês não odeiem a luz, porque suas obras são reprovadas por ela. Mas amem e se regozijem na sua luz, e isso não somente por um tempo, como os ouvintes apóstatas de João Batista, e venham à luz, que o seu auxílio frequente seja o seu ministro para os assuntos da alma, e em relação a qualquer dificuldade espiritual, e estejam abertos à luz e desejosos de recebê-la, e sejam obedientes a ela. E assim, andem como os filhos da luz e sigam o seu ministro, assim como ele é seguidor de Cristo. Isto é, quando ele é uma lâmpada que arde e ilumina. Se vocês continuarem a fazer isso, seus caminhos serão como o caminho dos justos, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. E o fim do curso de vocês será naquelas regiões de alegria, de infinita luz do Altíssimo, onde vocês brilharão com o vosso ministro e vocês com Cristo, como o sol no reino de nosso Pai Celeste. Terminamos aqui a leitura do livro A Verdadeira Excelência do Ministro Cristão, de Jonathan Edwards.